Gravando mais um Subsonoro, o seu querido podcast sobre psicologia e outras ciências sociais. Aqui quem fala é o Jean e ao meu lado está Lucas, Luquita da galera. Fala aí, Lucas, como é que você tá aí hoje? Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos escutando. Eu tô bem, cara, espero que todos vocês tenham aproveitado bem a Páscoa e comido ovo de Páscoa. Ou comprado chocolate por quilo, né? Porque parece que o pessoal tem essa brincadeira de que vale mais a pena comprar chocolate em barra, porque é mais econômico. Cara. E aí eu vi uma imagem na internet outro dia que dizia que é mais econômico você comprar ferro em barra do que comprar um carro. Então, fica aí pra cada um decidir o que fazer, o que vale mais a pena. Mas de todo jeito que vocês tenham aproveitado o feriado. Você fala isso, mas quando eu era criança eu comia chocolate do padre em barra. Assim, aquelas barras gigantescas. Assim. Por isso que cresceu com essa pessoa aí, né? Eu pegava um copo de coca, assim, pegava aquela barra, assim, mordia, assim. Eu adorava o aspecto maciço do chocolate. Que é isso, meu Deus. Mas também tem gente que prefere ovo, né? Enfim, espero que vocês tenham comido o que vocês gostam, é isso. Este é mais um episódio, o episódio número 8, e um episódio da nossa sequência cultural. Como sempre, as referências do episódio vão estar na postagem, e acho que hoje eu não tenho mais recados. E você? Não. A gente vai falar, então, sobre a cultura brasileira entre o estrangeiro e o nacional? Seria esse o nosso tema? Vamos ver. Vamos descobrir isso, então. Beleza. Eu também não tenho mais recados, então vamos embora. Bom, gente, para começar o nosso episódio, vamos partir do seguinte. Toda vez que uma pessoa pergunta para outra quem essa pessoa é muito comum que essa pessoa responda, dentre várias coisas, onde ela nasceu. No nosso caso, por exemplo, a gente diz que a gente é brasileiro, certo? Isso significa, factualmente, que a gente nasceu no território do Estado brasileiro e que a gente está circunscrito às leis do Estado brasileiro. Mas, além disso, quando a gente fala que a gente é brasileiro, tem uma série de símbolos, de valores, de ideias, de significados que são pressupostos ao redor dessa palavra. Ser brasileiro significa um monte de coisa. E no senso comum, as várias imagens aparecem. Então quer dizer que você é festivo, você tem o coração aberto, você gosta de samba. Temos até aquela imagem horrorosa das pessoas que acham que todo brasileiro mora numa floresta e tem um macaco de estimação. Então todas essas coisas. Que é uma imagem, inclusive, que as pessoas do Sul-Sudeste têm da galera do Norte também. Do Nordeste. Inclusive, dentro do Brasil, né, se reproduz esse preconceito. De todo jeito, isso faz parte disso que a gente chama da nossa identidade nacional, que é refletida na nossa identidade individual. Quando nós dissemos que nós somos brasileiros, nós também fazemos parte dessa comunidade de símbolos que representam o que é o Brasil. Então, ser brasileiro significa que você faz parte do Estado-nação do Brasil. O que é um Estado-nação? O Estado-nação é uma forma política e institucional de organização das pessoas que surgiu na Europa em fins do século XVIII e começo do século XIX, na esteira da Revolução Francesa. Como nós sabemos, a Revolução Francesa ela derrubou o absolutismo e, digamos, na rabeira dela, veio a instituição do Estado-nação em todos o que são hoje os países europeus. O Estado da Inglaterra, o Estado-nação da Inglaterra, que é um pouco mais complexo porque tem o Reino Unido, né? Mas a França, a Alemanha, a Espanha, Portugal. Todos esses são Estados nacionais hoje em dia. O Estado-nação, então, ele prevê um Estado, que é esse conjunto de organizações políticas e institucionais que organizam as leis e as instituições desse lugar, prevê um território, que é uma região geográfica, né? Então,
de certo rio até certa montanha, enfim, é uma coisa bem física. E a nação, por fim, é o terceiro elemento do Estado-nação. A nação é, como eu falei, esse conjunto de ideias, valores, símbolos, ideais que conferem legitimidade, é como se fossem o recheio do Estado e do território, que seria um esqueleto. Não adianta você só ter um território e um Estado, porque isso não se sustentaria. Nada disso, no fundo, existe. Assim. Nenhum de nós não existe geneticamente ser brasileiro. Isso, nem existe geneticamente o Brasil. Não está no seu sangue, não está no nosso gene. Isso é uma convenção social. Fomos nós que inventamos isso. Assim. Então, a divisão em Estados-nações depende disso, de certo modo, né? Depende que a gente identifique que quem nasceu do nosso lado da fronteira seja mais digno de certos direitos, ou seja mais relacionado a nós do que quem nasceu do outro lado da fronteira, por mais parecidas que sejam as pessoas. Assim. Sim. Então, no fundo, o que isso quer dizer é que o Estado-nação ele é uma comunidade simbólica da qual as pessoas participam. E a nação, que é essa comunidade imaginada, ela confere legitimidade a tudo isso no qual a gente acredita e age de acordo, certo? E bem, na história da formação do Estado Nacional do Brasil, ele se deu um pouco depois, no final do século XIX e começo do século XX. E essa diferença temporal, que a gente formou-se como Estado-nação depois da formação dos Estados-nações europeus, foi muito interpretada na história do Brasil como um atraso, que o Brasil estaria atrasado por ainda não ser como um Estado europeu. Isso é aquilo que a gente aprende na escola como visão eurocêntrica da história, colocando a história da Europa como um modelo, uma referência a ser seguida, e que então a Europa chegou lá primeiro e era uma questão de tempo até os atrasados, entre aspas, chegarem até lá. Essa noção de que nós seríamos atrasados em relação à Europa gerou também uma série de teorias e tentativas de explicações por parte da inteligência brasileira, digamos, que tentavam explicar o nosso atraso com diferentes motivos. É o que acabou se denominando pelo Dante Moreira Leite de ideologias do caráter nacional. Elas acabaram florescendo ou tendo seu ápice mais ou menos num período que coincide com desse final do século XIX, assim, República Velha e tudo mais, até mais ou menos meados da década de 50. E todas essas teorias, de certo modo, elas tinham essa questão de fundo. Por que o Brasil é como ele é? E muitas vezes essa questão de fundo envolvia uma carga de valor, que é por que o Brasil é tão atrasado em relação aos outros países? Os outros países, leia-se aquilo que nós dissemos antes, que são os outros países, o centro do mundo, que era visto como a Europa. Posteriormente, mais pro final desse período, começou a ter uma comparação com os Estados Unidos. Que apesar dos Estados Unidos não ser uma metrópole, no sentido de a metrópole em relação à colônia, né, não ser um país que colonizou, justamente por causa disso passou a se considerar essa questão. Por que os Estados Unidos também foram colonizados e estão melhores do que a gente agora, sabe? E que, sem considerarem o tipo de colonização diferente por causa dos Estados Unidos não ser uma colônia de exploração e tudo mais, assim. Mas bem, por que essas diferentes teorias, em geral, ao longo desse período, se constituíram como ideologias? Por que elas podem ser chamadas de ideologias? Em suma, porque todas elas, em maior ou menor grau, com diferentes argumentos, tentam explicar o nosso atraso, entre aspas, tentam explicar por que a gente por que o nosso país está, de certo modo, tem essas condições, por meio de traços psicológicos. Ou seja, tentam explicar por que as nossas condições de vida e nossas condições econômicas por meio do que seria uma psicologia brasileira, o que seria os traços psicológicos do brasileiro. E muitas delas acabaram explicando isso com teorias racistas, culpando, digamos assim, o Brasil, ou culpando pelo que está acontecendo com o Brasil, pelas nossas condições, não sei o quê, a miscigenação, culpando a influência das raças consideradas, entre muitas aspas, inferiores, importando as teorias racistas europeias e aplicando elas ao território brasileiro e falando, olha só, o nosso problema é que teve miscigenação aqui, então, tipo, isso traz o pior de todas as raças envolvidas, não sei o quê, sabe? Então, de certo modo, várias das teorias acabaram gerando explicações explicitamente racistas. Um nome de destaque aí, que eu vou mencionar só porque eu já mencionei 2 vezes, é o Raimundo Nina Rodrigues,
A gente mencionou no episódio de educação e no episódio de sistema carcerário. Então ele vai receber o prêmio, assim, vai poder pedir muito no Fantástico como o racista do mês, ou coisa assim, sabe? Ele é um dos pensadores racistas mais influentes no Brasil, ele sempre vai surgir nessas discussões. Caramba, hein? Mas também, como eu falei no episódio de educação, essas diferentes explicações são metamorfoseadas ao longo do tempo, assim, elas vão mudando. Então, essas teorias, essa ideologia do caráter nacional, em certos momentos tinha explicações de tal caso nas teorias racistas importadas da Europa, mas também tinha explicações que caíam para a explicação por meio do determinismo climático, de que a gente sofre uma influência do clima tropical que torna a gente diferente desses outros países que teriam um clima diferente, temperado, não sei o quê. E tinha explicações que misturavam as duas coisas e falavam, olha só, o clima daqui fez com que os índios fossem de certo modo, o clima na África fez com que os africanos fossem de certo modo, e isso determinou as raças como elas eram, e isso faz com que nós tenhamos tais características, assim. Daí entra aquelas explicações que, tipo, misturam coisas que seriam mais ou menos boas com coisas ruins, assim, falando, olha só, o africano ele é feito para trabalhar, não sei o quê, ele trouxe a alegria, não sei o quê, e o europeu trouxe a inteligência. Tudo isso são reverberações dessas teorias racistas que foram constituindo as ideologias de como nós identificamos o nosso povo, o povo brasileiro. E mesmo posteriormente teve teorias culturalistas influenciadas pela antropologia do Franz Boas, que tentavam explicar que tem culturas diferentes, ou a cultura brasileira de um jeito ainda determinista. Isso não é culpa do Franz Boas. O Franz Boas ele foi apropriado de um jeito bem distorcido também no Brasil por vários teóricos para falar disso. Então, até meados da década de 50, teve um caldo de discussão, assim, teve um campo de discussão em que houve diferentes diálogos que tentavam explicar o que acontece com o Brasil por meio de como o Brasil é. Isso é importante por quê? Porque, embora o Dutch Moreira Leite tivesse uma postura de achar que essas ideologias estavam morrendo na década de 50 para 60, a gente vê que, no nosso contexto atual, que essas ideologias elas sobreviveram. Outro dia eu vi uma página conservadora brasileira que chamava Cabral Arrependido. Esse é o nome. Olha só que interessante, né? Porque o Cabral ele é colocado nessa construção como se fosse um europeu bem intencionado que acabou tendo azar de descobrir esse povo extremamente com esses problemas, não sei o que, tudo mais. Então, tipo, você vê como isso sobrevive até hoje, no século XXI, esse tipo de noção, assim. Muitas vezes eu já ouvi a frase, tipo, nesse sentido, o Brasil tem tanta riqueza natural, a gente não tem nenhum desastre natural, é tão bom aqui, pena que o povo é assim, não sei o quê. Isso tudo são reverberações dessas ideologias construídas ao longo do começo do século XX, principalmente, com relação a quem é o brasileiro, que tinham todas, mais ou menos, esse nível de discussão que acabava culpando o brasileiro pelo Brasil, por como o Brasil é. E acabavam tendo uma noção, às vezes otimista, às vezes pessimista, mas falando de como nós somos de um modo que não pode mudar, assim, de certo modo. Algumas pronunciavam uma possibilidade de mudança, tinha algumas que chegavam, sei lá, tipo... tinha níveis diferentes, assim, tinha uma diversidade muito grande de teorias. Mas... Lembrando que essa culpa que era colocada e justificada por diversas formas de preconceito, era uma culpa em relação ao nosso lugar no mundo, que era interpretado como um lugar atrasado. Exatamente. Né? Em relação ao centro, referência que seria a Europa. E mesmo as teorias que tenderiam a ser otimistas, ou teriam a ver com bons olhos da nossa população, elas ainda são uma resposta a essa culpa e a essa questão. Portanto, elas também estão jogando nesse campo da ideologia, assim. Um nome de destaque para se mencionar é o Gilberto Freire. Ele é famoso como um dos pensadores que constituiu o pensamento no Brasil, a sociologia brasileira, tudo mais, assim. Mas ele teve uma tese, basicamente, que era que o escravo brasileiro ele tinha condições de vida melhores do que as do operário europeu na mesma época, sabe? Estava reagindo a teorias racistas que falavam que o escravo brasileiro era culpa do Brasil, não sei o que, ele estava falando, não, olha só como ele não sei o que, ele estava tentando ter um bom olhar em relação ao escravo brasileiro, mas nessa tentativa de bom olhar ele criou o mito da democracia racial, que também é algo que sobrevive até hoje, que o país é um país que não tem preconceito, teve relações efetivas entre o senhor e o escravo, a gente consegue não ter relações raciais violentas, não sei o que, isso tudo é um grande mito, se você olhar as estatísticas de assassinato pela polícia e tudo mais.
Só que esse mito foi constituído nessa época como uma tentativa, inclusive, de superação do racismo. Uma tentativa fracassada, ou que se inseriu nesse contexto histórico, nesse contexto de discussão, pelo menos. Muito bem.